avante, avante na nossa plataforma. Estou preparado com um revisaço para você. Mais uma questão aí de direito penal, nossa última questão aqui de direito penal, que depois a gente vai ver legislação extravagante. Mais uma questão sobre crimes contra a administração pública. Bora lá? Questão lá da Banca FGV, Banca FGV sempre são questões bem elaboradas, tá, pessoal? Prefeitura lá de Salvador, cargo guarda municipal. Rogério, funcionário público municipal, no exercício de cargo em comissão. Rogério é servidor público, está no exercício de cargo em comissão. Por ser pessoa de confiança, dentro da estrutura da administração pública direta, subtraiu, fora do horário de serviço, o laptop da repartição em que ele trabalhava. Para tanto, ele contou com a ajuda do primo João, que não tinha qualquer vínculo com o poder público, mas que certamente tinha conhecimento do cargo que Rogério exercia. Isso é importante, viu, pessoal? Grifa aí, que tinha conhecimento. Exercia da facilidade que teriam em razão do acesso ao local dos fatos. Ocorre que a conduta dos primos foi registrada pelas câmeras de segurança, sendo as imagens encaminhadas para a autoridade policial, no caso do delegado. Com base apenas nas informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Rogério configura crime. Lembrando, Rogério é funcionário público, tá? E estava exercendo o cargo comissionado, que é um cargo de comissionado, são aqueles cargos de confiança, de assessoramento e de direção. E valendo-se da condição de funcionário público, subtraiu da repartição um laptop. Aí, letra A, ele diz, configura crime de, letra A, peculato, sendo aplicável a ele causa de aumento de pena em razão do cargo e comissão que exercia, respondendo João também pelo crime contra a administração pública, apesar deste ser classificado como próprio. Preste atenção. Os crimes contra a administração pública, devem ser praticados por servidores públicos, por isso que são chamados de crimes próprios. O que é um crime próprio? É aquele que, para ser praticado, tem que ter o agente, o sujeito ativo, tem que ter uma qualidade. Nesse caso, com a qualidade, ser funcionário público. Então, João, quando ele subtrai, ele não pratica furto, ele pratica peculato. Ele pratica peculato. Peraí, pessoal, Emmanuel. Mas ele estava fora do horário de serviço. Certo, mas veja só. O artigo 312, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que o sujeito ativo, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava na qualidade de agente. Então, ele só conseguiu subtrair o bem porque ele era servidor público. Então, ele valeu-se dessa qualidade. Então, mesmo fora de serviço, é crime próprio, sim. Não é crime de furto, é crime de peculato. Só tem uma coisa. Existe uma causa de aumento de pena aí, prevista no artigo 327, parágrafo 2º. Ele diz que é causa de aumento de pena quando o indivíduo pratica o crime de peculato em razão da confiança.
que é, nesse caso, o cargo exercido por ele, o cargo em comissão. Então, além dele praticar peculato, ele tem um aumento de pena. Por quê? Porque o cargo comissionado é um cargo de confiança. Se é cargo de confiança, e cabe aí um aumento de pena. Tá certo? E João? E João, Emanuel? João cometeu peculato? Como é que João pode ter cometido peculato nessa letra A? Se João não é servidor público, você disse que para cometer peculato o cara tem que ser servidor público, que é crime próprio. Veja que ele se enquadra no crime próprio, João, quando na questão ele diz que João tinha conhecimento da qualidade de João como servidor público. Entra aí, concurso de pessoas. Ele passa a ser coautor com João do crime de peculato. Não separa aí, não. Crime de peculato para um, furto para outro, não. Ele passa a ser coautor do crime de peculato. Então, letra A, corretíssima. Letra B, peculato simples. Nós já vimos que não é peculato simples, né? É um peculato com aumento de pena. Então, não pode ser letra B. Letra C, peculato simples. Também não. Letra D, peculato, sendo aplicada a ele a causa de aumento de pena em razão do cargo e comissão que exercia, respondendo João, porém, pelo crime de furto. Errado aí, a segunda parte aí, porque João responde junto com Rogério pelo crime de peculato com aumento de pena. Letra E, furto qualificado não pode ser furto, porque Rogério aproveitou-se da condição dele de servidor público, de funcionário público, para cometer o crime. Então, resposta aí da nossa questão, letra A. Beleza? Bem, terminamos a parte aqui de penal, tá certo, pessoal? Agora a gente vai para a famosa legislação extravagante. Então, a gente vai ver aqui lei de desarmamento, né? Estatuto da guarda, então, tortura, abuso de autoridade, crimes ambientais, estão tudo aí dentro dessa nossa legislação extravagante. Então, vamos lá. Primeira questão. Olha aí, a primeira questão, ela se refere aí a crimes ambientais. Vamos ver o que uma questão aí de CESP, né? Uma questão de certo ou errado aí para a gente fazer aqui. Rafaela capturou para sua criação doméstica de pássaros 2 jandaias amarelas. Grifa aí logo 2 jandaias amarelas. Espécie que consta na lista federal de fauna ameaçada de extinção. Grifa tudo isso aí. João fiscal do órgão ambiental competente assistiu à captura dos animais, mas por amizade a Rafaela, omitiu-se. Tempo depois, Rafaela, residente em Boa Vista, decidiu pedir autorização para a guarda dos pássaros à Secretaria dos Serviços Públicos e Meio Ambiente do município de Boa Vista. No momento da solicitação, ela relatou ter tido a permissão de João para levar para casa as 2 aves. Acerca dessa situação hipotética, o item a seguir, à luz da lei que regulamenta crimes ambientais e do entendimento dos tribunais superiores. Aí a pergunta. Por se tratar de hipótese de guarda doméstica de espécie silvestre, o juiz poderá, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena em desfavor de Rafaela. Certo ou errado? Certo ou errado? Veja só, pessoal, presta atenção. É crime ambiental previsto lá no artigo
artigo 29 da Lei 9.605, né, a Lei dos Crimes Ambientais, que regulamenta os crimes ambientais, diz lá, artigo 29, é crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida pena, detenção de 6 meses ao ano e multa. Poxa, Emanuel, minha vozinha tem um papagaio lá que ela ganhou do meu tio. Isso quer dizer que ela está enquadrada no artigo 29? Está. Ai, mano, mas tranquilo, né? Porque pode ter aí nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, já que é um animal aí silvestre, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena por considerar que esse animal já está há mais de 20 anos com minha vozinha, não é isso? Parágrafo 2º do artigo 29. Ele diz: no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Meus amigos, eu tenho que ver se... São duas coisas. Se o animal é silvestre e se ele está ameaçado de extinção. Se o animal for silvestre e não estiver ameaçado de extinção, o juiz pode deixar de aplicar a pena. É uma espécie aí de perdão judicial. Mas se o animal for silvestre e ameaçado de extinção, aí não pode aplicar, como é o caso de Rafaela. As duas jandaias são animais silvestres e ameaçados pela extinção. Então, a resposta seria o quê? Errada. Por se tratar de hipótese de guarda doméstica de espécie, o juiz poderá, não poderá. A mesma coisa é sua vozinha. Papagaio é uma espécie ameaçada de extinção. Sua vozinha vai presa. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Mais uma questão de crimes ambientais aí. Acerca dessa situação hipotética, ou seja, ainda ele se refere à questão das jandaias, né, capturadas, e dos tribunais superiores responde. Em razão da captura das duas jandaias amarelas, Rafaela responderá por crime contra a fauna e poderá cumprir pena de detenção. Certo ou errado? Corretíssima questão. Corretíssima questão. Se liga no bizu. Se liga no bizu. Nos casos de crime contra a fauna, preste atenção no que eu vou te dizer. Nos casos de crime contra a fauna, em regra, são crimes de detenção. Preste atenção, nos crimes contra a fauna, em regra, são crimes de detenção. Só existem 2 crimes de reclusão nos crimes contra a fauna. Quais são eles? Artigo 30, que é o caso de exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Qual é outro crime que cabe pena de reclusão? É o artigo 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que em contato com a água produzem efeito semelhante, ou substâncias tóxicas, outro meio proibido pela autoridade competente. Reclusão, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então a questão está correta. Por quê? Porque, em regra, são todos crimes de detenção, retirando aí o artigo 30 e o artigo 35, que são penas de reclusão. Mais uma questão aí, não é? De
Direito ambiental, lei dos crimes ambientais aí. Acerca da tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de espaços territoriais, especialmente protegidos, julgue o item que se segue. O ato de grafitar é considerado um crime ambiental e pode ser punido com multa e detenção de 3 meses a 1 ano. O ato de grafitar. Pessoal, vê só. Hoje, você tem uma distinção dada pela redação da Lei 12.408, que é de 2011, do que é grafitar e do que é pichar. Antigamente, você não tinha, antes dessa lei, você não tinha diferença. Então, grafitar e pichar era a mesma coisa. Hoje não. O artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, ele pune a pichação. Ele diz, pichar por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, veja, que a pena pune a pichação. Aí no parágrafo 2º desse artigo 65 ele diz, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário. Então veja, o ato aqui é de pichar, o crime é pichar. Grafitar não é crime, e obviamente não é crime desde que seja permitido pelo proprietário. Porque se ele grafitar e não for permitido pelo proprietário, vai considerar uma pichação e ele vai ser preso de 3 meses a 1 ano. Beleza? Tranquilo? Muito bem, então, questão aí, não é errada, porque o ato de grafitar não é crime, crime é a pichação. Outra questão de direito ambiental muito boa. Presta atenção nessa questão, não é? Que sempre cai em uma questão dessa referente a crimes ambientais. Acerca da tutela processual do meio ambiente e crimes ambientais e dos espaços territoriais, especialmente protegidos, julgue o item que se segue. Portando uma arma de fogo, mas sem licença de autoridade ambiental competente, João penetra em uma unidade de conservação. Ainda que não abata nenhum animal, nem mesmo tente fazê-lo na referida unidade de conservação, João cometeu crime ambiental. Certíssimo, certíssimo. Por quê? Os crimes ambientais são crimes de perigo abstrato, né? São crimes de perigo abstrato. Como assim, Emanuel? Só o simples fato de poder causar uma lesão, só o simples fato de poder causar uma lesão já gera um crime ambiental. Um exemplo disso no artigo 52. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade. Veja, ele não está dizendo caçar, ele está dizendo apenas ter objetos de caça. Por quê? Porque os crimes ambientais são crimes de perigo, não é? Crimes de perigo abstrato. Não é crime de perigo de dano, é crime de perigo abstrato. Então, o simples fato de poder gerar uma lesão já é crime ambiental. Agora, próxima questão aí. Os casos que constituem abuso de autoridade, a forma de exercício do direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal são regulados pela Lei 4898 de 1965, com base no que dispõe a referida lei, assinala a alternativa incorreta.
Preste atenção, é uma lei, né, 4898, é uma lei que está fadada a ser revogada, né? Existe a nova lei aí, que está em análise aí, do Congresso Nacional, de alguns dispositivos que foram vetados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, essa lei ainda, ela não foi publicada no Diário Oficial, né? Então, se ela não foi publicada, a 4898 ainda não foi revogada e é essa lei que a gente vai trabalhar. Então, ele quer a questão incorreta. Ele diz: constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Vamos lá, preste atenção. O artigo 3º, que aí você vai ter que ler esse artigo 3º, mas vai ter que ler todo, vai ter que decorar, ele diz quais são os casos de abuso de autoridade. Então ele diz: constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, inviolabilidade do domicílio, sigilo da correspondência, liberdade de consciência e de crença, liberdade do exercício de culto religioso, liberdade de associação, direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Letra A. Então, a letra A está correta. Ao direito de reunião, à economidade física do indivíduo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então tá lá, não é? O artigo 3º determinando. São casos de... Você quer saber quais são os casos de abuso de autoridade? Leitura artigo 3º e artigo 4º, tá certo? Letra A, correta. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, à lei da civil e penal, a qual poderá consistir, a penal, a qual poderá consistir em advertência, destituição de função, demissão, perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de 3 anos. Presta atenção aí, não é? Que a questão está errada. Bora lá. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras. É o que diz lá o artigo 6º, parágrafo 3º. E consistirá multa de 100 a 5 mil cruzeiros, detenção por 10 dias a 6 meses, perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos. A questão que está é errada, porque ele não fala, pessoal, em advertência. O parágrafo não fala, parágrafo 3º do artigo 6º, não fala nem advertência, nem destituição da função, nem demissão e nem, não é? Nem destituição do cargo e nem advertência e nem demissão. O que ele fala é em perda do cargo e a inabilitação. Então, a letra B é a incorreta, é a nossa resposta. Letra C. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, pelo prazo de 1 a 5 anos. Certíssimo, artigo 6º, parágrafo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Letra D. Considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Também questão correta. Artigo 5º diz, dá lá o conceito, né, de autoridade. Segundo artigo 5º, conceito de autoridade qual é? Considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.
E letra E, o inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares que estabeleçam o respectivo processo tranquilo. Artigo 7º, parágrafo 1º aí da lei de abuso de autoridade. Tá certo? Bora lá. Outra questão de abuso de autoridade. Tá lá. Essa questão é da Guarda Municipal. Prefeitura de Teresina. Mais uma questão lá da Prefeitura de Teresina. Ele diz: analise as alternativas abaixo e marque a correta. Aquele que foi vítima do abuso de autoridade poderá representar a suposta autoridade culpada dirigindo petição a qualquer órgão, grifa aí, a qualquer órgão do Ministério Público, independentemente da competência daquela instituição para iniciar o processo junto à autoridade culpada. Meu amigo, o artigo 2º diz: o direito de representação será exercido por meio de petição dirigida a órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime. Então, o erro está aí. Dirigindo a qualquer órgão, não. Aquele órgão que tem competência, letra A, errado. Letra B, o direito de representação será exercido por meio de petição dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar a autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção administrativa penal. Então, somente. Certíssimo. É também o que está no artigo 2º, só que na linha A, quando diz dirigida ao direito de representação será exercido por meio de petição dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar a autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção. Letra B, corretíssima. Letra C. Estão sujeitos à prática de crime de abuso de autoridade toda autoridade pública que exerça emprego, cargo ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Estão sujeitos à prática de crime de abuso toda autoridade pública que exerça cargo público ou emprego ou função pública. Presta atenção. Presta atenção nessa questão, que é um detalhe. Esse item é um detalhe. Vê só. Estão sujeitos à prática de crime de abuso de autoridade toda autoridade pública que exerça cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente. E até aí está certo. O erro está aí, com. O erro está em com. Com. Por quê? O artigo 5º diz: considera-se autoridade pública aos efeitos desta lei que exerce cargo, emprego público ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Olha o erro aí da questão aí, não é? E com, né? Está com ou. Esse é o erro, com ou. Grife isso aí. Que questãozinha miserável, né? Tem que o cara prestar atenção e sem remuneração, não é? E com ou não. Corta o com ou. O erro está aí. Letra D. Não pode constituir abuso da autoridade qualquer atentado praticado à liberdade de locomoção por parte da autoridade apontada durante licença ou férias remuneradas. Nós vimos no artigo 3º que cabe sim, não é? Abuso de autoridade praticado contra a liberdade de locomoção. Mas ele está de férias, meu irmão. Mas veja, o crime não é só quando o cara está no exercício, mas aquele cara que pratica o crime em razão da sua função. Então, mesmo ele estando de férias, mesmo ele estando em serviço, ele utiliza-se da sua condição como autoridade para praticar o crime, tá? Dá um exemplo aí, mano. Dá assim, cara, vamos dizer, um coronel aí, ele saiu do serviço, estava indo para casa, aí disse: rapaz, eu vou jogar na loteria. Aí chegou na casa lotérica, fila da porra lá, aí ele disse: vou passar. Foi direto pro caixa. Passou por todo mundo e, sou coronel da polícia.
Joga, faz meu jogo aí. Isso é abuso de poder, valendo-se da sua condição. Veja, ele estava fora do serviço. Ele não estava em serviço, mas valendo da sua condição, praticou abuso de autoridade. Bora lá. Letra E. Quando o abuso for cometido por agente da autoridade policial, civil ou militar de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município do Acu pelo prazo de 5 a 10 anos. Errado! Errado! O prazo diz o seguinte, o prazo é de 1 a 5 anos. Artigo 6º, parágrafo 5º. Beleza, pessoal? Muito bem. Com isso, terminamos aí mais um bloco de questões, tá certo? Terminamos aí mais um bloco de questões e próximo bloco tem mais questão no nosso revisaço da sua plataforma Força Azul. Até mais.